mas dentro da organização, dentro de tudo que foi proposto pela assessoria do Cruzeiro, ocorreu da melhor forma neste sábado, iniciando, né, os trabalhos do Mineirão em 2025, que teve apenas o setor laranja por conta de obras no banheiro fechado, mas foi esse Cruzeiro que foi apresentado e é esse Cruzeiro que vai iniciar bem a temporada, de bem com a vida, de bem com o torcedor. E o Pedro Lourenço já abriu a sua fala dizendo que foi o melhor dia da sua vida. Eu achei muito da hora, Ale, porque todo mundo sabe que o Pedrinho é torcedor. E eu acho muito bacana o fato de você ver um cara que tem sua competência. Se ele não fosse competente, ele não teria construído o império que ele tem e se tornado um dos empresários do ramo, né, de mercados aí, varejista, de sucesso que ele é. E aí, cara, quando você vê a emoção na fala do Pedrinho chorando, o cara tendo dificuldade até pra falar ali no discurso no Mineirão, eu achei isso muito da hora. E é um pouco daquilo que a gente falava ontem, né, Ale? Dessa reaproximação do Cruzeiro com o torcedor. Não é tirando a competência do Ronaldo Fenômeno, que pegou o boi pelo chifre e segurou um rojão daqueles quando o Cruzeiro estava perto do fim. Mas quando você vê um cara que é um dos seus, sendo o dono do time, isso aí faz muita diferença. A torcida fica, de fato, muito feliz, né, Ale? Boa noite pra você, viu, Rafa? Boa noite, querido. Rubinho, pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Ronaldo, ele entrega um Cruzeiro muito melhor do que ele recebeu, né? E agora o Pedrinho torna o Cruzeiro... Eu acho que o clube, né, que o torcedor se acostumou a amar, né? Porque é um time que o torcedor se orgulha, né? Ele sabe que vai ser bem competitivo, a ideia é essa. E tem uma palavra que às vezes a gente confunde muito, né? De amador, no sentido de amar aquilo que tá fazendo, né? Uhum. E pra mim o Pedrinho tem essa mistura, né? Bacana de ser um profissional, como você disse aí, muito bem sucedido. E de ser um amador pelo fato de ter pego o Cruzeiro, porque ele ama o clube, né? Ele ama ser um torcedor do Cruzeiro, ele é um daqueles que estavam lá na arquibancada hoje do Mineirão, dos muitos, né? Então você vê que ele tá dando um presente pra ele mesmo, né? É muito isso, né? Ele dá um presente pra ele, né? Esse time competitivo, esses jogadores que são midiáticos, né? Jogadores importantes que ele traz pro clube que ele torce. Então acho que também passa um filme na cabeça do Pedrinho que as coisas realmente deram certo, né? A ponto dele poder dar esse presente pra ele, Pedrinho, torcedor. Então foi muita emoção e foi bem bonita essa apresentação aí. E, Rubinho, eu achei da hora que todos os jogadores devidamente fardados, todo mundo se apresentando, claro, a gente tem que pensar no ser humano, todo mundo tem a sua importância, mas a cereja do bolo acabou que foi o Gabigol, o Dudu também, né? Como os jogadores aí, digamos assim, de mais peso dentre os contratados. Mas foi muito legal você ver a torcida cantando já músicas, inclusive para os jogadores, né? Já tem música da torcida organizada para esses atletas que foram apresentados hoje, né? Pois é, e o Gabigol que nesta questão de mídia, né? Um cara bem midiático mesmo e sabe ter esse carisma dentro de campo, já soltou cabuloso, já soltou também polêmica, sabe levar a rivalidade da melhor forma e vamos aguardar ele dentro de campo e prometeu muita disposição e dedicação nas atividades. E assim, beleza, pode ter demorado e tal, mas tudo tem seu tempo. E o Gabriel Barbosa é um cara já maduro, experiente, vitorioso. Agora, sabe o que eu acho estranho, Ale? Você vê em alguns grupos e tal, o povo comentando, nossa, mas o Gabigol veio pro Cruzeiro, mas é refugo. Sabe aquela dor de cotovelo, igual o Thiago Reis estava falando hoje no Rádio Esportes, da galera da imprensa do eixo? O Gabigol é bom pra caramba, se vier pro Palmeiras vai ser um craque, vai deitar. Ah, não, mas foi pro Cruzeiro e já não presta. Ô, gente, beleza, o Gabriel Barbosa não era utilizado como titular aí no Flamengo, em alguns momentos da temporada a gente viu isso. Mas, cara, você pode se dar o luxo de ter o Gabriel Barbosa como reserva no seu time, isso já é algo assim absurdo. E agora o cara chega pra ser titular. Então, muita gente que tá falando, o Dudu encostado lá no Palmeiras, Gabriel Barbosa encostado no Flamengo. Isso pra mim também é dor de cotovelo e daquelas, viu, Ale? Até porque a paulada foi grande, né? Você tá falando do maior ídolo recente da história do Corinthians, que chegou no meio do ano, Cássio. Tá falando do maior ídolo da história recente do Palmeiras. E eu tô falando da história recente porque a idolatria vai muito de torcedor pra torcedor. Sim. Mas esses nomes que eu tô citando aqui, talvez tirando o Gabigol, evidentemente,
concorrem aos maiores ídolos da história do clube, da história, não recente, né? O Dudu é um caso desse. O Gabigol acaba sendo uma exceção porque tem o Zico, né? O Zico é muito forte, é um nome muito poderoso, mas tem uma geração imensa aí que não viu o Zico jogar e viu o Gabigol conquistar tantos títulos. Então você tá tirando de outros três times importantes do futebol brasileiro, seus 3 ídolos recentes, né? Então realmente isso mexe indo pra mesma equipe, né? Fora do eixo. E eu acho que assim, você fazer as ponderações, as análises do que o Gabigol fez nas últimas 2 temporadas, principalmente, eu acho justo, né? Embora ele mesmo tenha desbancado muitos aí, sendo absolutamente decisivo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sim. Né? Então falar, não, mas o Gabigol nas últimas 2 temporadas, é verdade, por uma série de motivos, desde a chegada do Tite, mas passando por lesão, por aquele problema do doping, né? Pelo fato do Pedro estar jogando muito, né? E o Flamengo ter se reforçado muito também, porque com o Dorival você teve essa dupla Pedro e Gabigol, também porque o Bruno Henrique se machucou, também porque ainda não tinha Cebolinha, não tinha Luiz Araújo, não tinha De La Cruz, né? Michael também, Michael, que chegou agora, né? Mas enfim, o Gabigol, na última decisão que ele disputou, claro que no primeiro jogo, ele foi absurdamente fundamental, né? Então acho que essa é uma questão. O Dudu, eu acho que fica muito claro que houve uma rusga, que não foi pequena, com a presidente do Palmeiras. Aliás, ela deu demonstrações disso quando faz uma homenagem pro Gabriel Menino e não faz pro Dudu, né? Verdade, passou batido. Então, assim, por aí você vê o ambiente que tava lá, com o Abel também, ele há algum tempo ele já não se dá bem, mas quando ele teve a oportunidade no Palmeiras, ele jogou bem na volta da lesão. Então você tá falando de 2 jogadores importantes, eu nem tô citando todos aqui, porque eu acho que na composição de elenco serão também fundamentais, mas evidentemente que é um Cruzeiro que vai se desenhando muito forte. A gente tem que saber como serão os encaixes, como vai ser o entrosamento com o Fernando Diniz, então com os outros jogadores, né? Porque vale lembrar que o Cruzeiro tem outros jogadores que são de um ótimo nível, né? Você tem aí o William, que é seleção do campeonato, você tem o Matheus Pereira, que figurou entre os melhores ali na primeira parte do torneio. Você tem outros bons, o Caio Jorge, que cresceu muito de produção, você tem o Mateuzinho, que pra mim foi o melhor do time ano passado. Sim, Matheus Henrique, né? Matheus Henrique foi o melhor do time ano passado. Então, assim, você tem boas alternativas e, pro bem do futebol, a gente espera que elas se encaixem e que a gente veja resultados. Inclusive, a gente vai ter essa oportunidade em primeira mão, né? No próximo dia 15 de janeiro, diretamente lá de Orlando, né? Boa, é a FC Series Inter & Co Soccer Week, não é isso, meu Júnior? Com imagens. Com imagens pra você aqui na Itatiaia. Vai poupar de ver a imagem do Alê, vai ver o jogo. Isso, é melhor assim. Não, às vezes tem que ver um pouquinho da nossa imagem, né? O Hugo também, o Hugo Sérgio, que é bem... assim, dá bastante medo, bem horripilante, né? Mas num pré-jogo, num intervalo, no pós-jogo. Mas o jogo nós vamos mostrar. Eu só fico com medo dos amigos darem um pulo lá no Magic Kingdom e indo à Torre do Terror, acharem que vocês são funcionários que estão escapando. Não deixar sair. E não deixar vocês saírem de lá e perdemos aí 2 profissionais frequentar só a Casa do Terror depois do evento, ok? Ô Ale, tem um outro detalhe sobre o Gabigol, que eu tava lembrando aqui, ele falou sobre uma possível volta à seleção. Você acha que o tempo do Gabigol na seleção já acabou? Isso depende muito do que ele fizer com a camisa do Cruzeiro. A gente vê que tá num processo de renovação da seleção brasileira em algumas posições. Outras posições já são jogadores que têm jogado aí já uns 2, 3, 4 anos. Você acha que ainda tem espaço pro Gabi com a camisa da seleção brasileira? Acho que tem na posição de centroavante, você tem uma lacuna aí. A seleção tem tido muita dificuldade, inclusive, de ter um centroavante, né? Uma referência. Hoje, você vai pensar na seleção brasileira, talvez você pense no time sem um camisa 9, né? Um time ideal com a volta do Neymar. Você vai escalar, tem alguns caras que já tem um lugar mais cativo, né? Como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, o Neymar, se ele voltar bem, e aí você pode ter esse trio de ataque sem um centroavante, porque você não tem um jogador que se destaque tanto nessa posição. Você tem dificuldade também nas laterais, né? Evidentemente. E também tem dificuldade para achar um meia, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tá em aberto não só pro Gabigol, né? Até para jogadores que eventualmente devam surgir e tal, e o Brasil sempre tem essa tradição, né? Mas eu acho que tá em aberto sim essa posição
de centroavante, porque o Brasil não conseguiu encontrar um 9 ideal, né?